Olá, eu sou a professora Clarissa, Direito Condominial, e hoje na nossa aula a gente vai continuar a falar sobre o parcelamento do solo, a Lei 6766 de 79. Então, vamos falar um pouquinho da legislação. Para a implantação de loteamento ou desmembramento para fins urbanos, a Lei Federal 6766 de 79, com as alterações advindas da Lei 9785 de 99, e as legislações municipais são as que regulam o desmembramento e o loteamento urbano. Quando se tratar de parcelamento de imóveis rurais para fins urbanos ou de expansão urbana, o loteador ele vai ter que se ater ao Decreto-Lei 58 de 37, a Instrução 17B do INCRA ou o que dispõe sobre parcelamentos rurais para fins urbanos ou de expansão urbana e outras modalidades de parcelamentos rurais. Então, apenas é previsto dentro da Lei 6766 e 9785 o parcelamento e desmembramento de loteamentos urbanos. Então, vamos falar um pouco da competência do município na urbanização. A Lei 6766, ela dá normas gerais ao parcelamento urbano. No entanto, é dever do município dar as regras exatas do que é necessário ou não. As normas legais urbanísticas alusivas ao loteamento ou desmembramento, elas são de competência municipal ou do Distrito Federal, certo? Quando for o caso. Então, o que a gente não pode fazer é confundir o registro do imóvel com o loteamento ou desmembramento. O registro do imóvel, ele é regulamentado pela União, certo? Tratando-se, porém, de questão urbanística, de zoneamento urbano, a competência legislativa passa a ser municipal por força de sua autonomia consagrada na Constituição. Então, a Constituição prevê que é direito do município, o dever do município estabelecer as regras para o zoneamento urbano. Então, da aprovação e da legalidade, para os loteamentos e desmembramentos serem considerados legais, a planta do projeto, ela deve ser previamente aprovada pela prefeitura, certo? Ela deve ter seguido o plano diretor da prefeitura e ela deve ter sido homologada pela prefeitura, certo? Então, a gente pode dar uma olhada no capítulo 5 da Lei 6766. Após a aprovação pela prefeitura do loteamento, ele deve ser registrado no cartório de registro de imóveis competente da circunscrição que é onde está aquele imóvel, nos termos e na forma como dispõe o artigo 18 da Lei 6766, certo? A execução das obras de infraestrutura se dará segundo a respectiva aprovação. Dessa forma, o loteamento ou desmembramento só se tornará legal depois de aprovado, executadas as obras de infraestrutura ou garantida sua execução, submetido ao registro imobiliário, conforme definido pela legislação. Com garantias, quais são as garantias que o município pode pedir do loteador? Então, o município, ao aprovar o parcelamento do solo, ele pode negociar com o loteador a forma de garantir que as obras de infraestrutura, como abertura de avenidas, áreas, praças, elas sejam feitas. Isso vai ficar muito a critério do município. Ele pode pedir nota promissória, ele pode pedir uma caução, ou até mesmo ele pode aceitar a hipoteca de parte do imóvel loteado ou de imóvel situado em localidade diferente, para que ele garanta que as obras de infraestrutura sejam feitas pelo loteador. Ok, vamos seguir sobre os procedimentos do registro do parcelamento. O registro do parcelamento deve ser pedido ao serviço imobiliário a qual a área é atribuída dentro de 180 dias, a partir da aprovação pela cidade ou pelo município. Então, a gente pode ver isso no artigo 18 da Lei 6766. O artigo 19 fala: examinada a documentação e encontrada em ordem, o oficial do registro de imóveis encaminhará a comunicação à prefeitura e fará publicar, em resumo, com pequeno desenho da localização da área, edital do pedido de registro em 3 dias consecutivos, podendo esse ser impugnado no prazo de 15 dias contados da data da última publicação, certo? Na ocorrência de conflitos de interesse, pode-se interpelar a impugnação ao registro pretendido. Se a terra que está sendo loteada ela já tem um dono de direito, esse dono de direito, para solucionar essa questão,
ele vai ter que entrar com processo jurisdicional, não administrativo, ele vai ter que entrar com uma ação de impugnação, certo? Onde esse parcelamento do solo, ele vai ser revisto por um juiz ou por um tribunal de justiça, correto? Em suma, na esfera da legalidade do parcelamento do solo, a aprovação pela prefeitura é o ponto de partida para o início das obras de infraestrutura básica, assim como o registro está para as vendas. Uma vez que você consegue fazer o registro do loteamento, você já consegue efetuar as vendas dos lotes. O registro do parcelamento, portanto, pressupõe sua aprovação pela prefeitura, e deve preceder as vendas do mesmo. Assim, o registro atua como ponto final da amarração jurídica do parcelamento do solo. A principal consequência do registro é que atribui imóvel estado jurídico registrário da propriedade parcelada. É como se o lote tivesse recebido um CPF ou um registro de nascimento. Passa a existir a separação das vias públicas e demais espaços livres, que nos termos do artigo 22 da Lei 6766, passam a integrar o domínio do município. Ou seja, aquelas áreas que foram designadas para projetos de infraestrutura, elas deixam de ser do loteador, elas passam a integrar ao município, certo? Há com o registro a suburbanização do parcelamento citada a Lei 6766. Do registro obrigatório. É obrigatório a depositar no cartório de registro os documentos indicados no artigo 18. Quem quiser vender lotes mediante pagamento de preço a prazo em prestações sucessivas e periódicas. Entre os documentos que são exigidos está o contrato padrão, certo? Então, o loteador, ele vai ter que apresentar no cartório o contrato que vai ser utilizado para essas vendas. Então, os requisitos vocês podem dar uma olhada na Lei 26, no artigo 26 da Lei 6766. A pessoa que adquirir um lote e verificar que o registro não foi efetuado, tem o dever de suspender o pagamento das prestações de compra e notificar o parcelador e suprir a falha. Vamos falar agora de alguns dos impedimentos ao registro. O parágrafo 2 do artigo 18 da Lei 6766 dita o seguinte: artigo 18. Aprovado o projeto de loteamento ou desmembramento, o loteador deverá submetê-lo ao registro imobiliário dentro de 180 dias, sob pena de caducidade da aprovação, acompanhado dos seguintes documentos. Parágrafo 2º. A existência de protestos, ações pessoais ou ações penais, excetos a referentes a crime contra o patrimônio e contra a administração, não impedirá o registro de loteamento se o requerente comprovar que esses protestos ou ações não poderão prejudicar os adquirentes do lote. Se o oficial do registro de imóveis julgar insuficiente a comprovação feita, suscitará a dúvida perante o juiz competente. Então, em poucas palavras, se existe alguma ação de crime contra o patrimônio e contra a administração pública, esse loteamento terá impedido o seu registro, certo? E o tabelião, o oficial do registro de imóveis, ele precisa analisar toda a documentação para que ele não incorra em nenhuma pena. E aí a gente entra na responsabilidade do registrador imobiliário. Então, dentro do cartório, o cartório ele tem que analisar toda a documentação que é levada pelo loteador. Com a devida aprovação da autoridade municipal, isenta o registrador imobiliário da responsabilidade pelo crime de registro irregular, pois só se configura conduta criminosa, definindo o artigo 52 da Lei 6766, se houver registro do loteamento e desmembramento não aprovado pelas autoridades competentes, como elemento objetivo caracterizador da ação proibitiva da oficial. Proibida ao oficial, ou seja, se o município ele aprova o projeto de loteamento, isso quer dizer que o cartório, o registrador imobiliário, ele se isenta, uma vez que é a responsabilidade principal do município. O oficial registrador poderá suscitar dúvida ao juiz do foro se a aprovação feita pelo município contrariar a lei federal, mas se registrar o parcelamento não terá responsabilidade penal, ok? Então, se o cartório entender que existe algum impedimento, ele pode sim avisar o juiz ou avisar quem tem o direito do foro que existem alguns impedimentos naquele loteamento,
ou que existem impedimentos para o registro dos lotes. A alteração do loteamento. Nos termos do artigo 28, qualquer alteração ou cancelamento parcial do loteamento registrado dependerá de acordo entre o loteador e o adquirente de lotes atingidos pela alteração, bem como da aprovação pela Prefeitura Municipal ou Distrito Federal, quando for o caso, devendo ser depositado no registro de imóveis, em complemento ao projeto original, com a devida averbação. Então, eu preciso que exista um consenso entre o loteador e os adquirentes dos lotes para essas alterações, e essa alteração ela tem que constar dentro do registro do imóvel, com uma nova averbação. Essas disposições, elas são também aplicadas ao desmembramento, certo? Aplica-se a mesma disposição no desmembramento submetido ao registro. Então, toda vez que eu vou fazer o desmembramento de um lote, eu preciso registrar, averbar naquele lote. O cancelamento do registro do loteamento se fará de acordo com o disposto no artigo 23 da lei. Dos lotes situados em mais de uma circunscrição. Se o imóvel a ser loteado estender-se por área atribuída a mais de uma circunscrição imobiliária, o registro do parcelamento será requerido sucessivamente, começando por aquela a qual for atribuída a maior parte do lote, terminando com a menor porção que reza o artigo 21 da Lei 6766. Ou seja, vamos usar o exemplo de Campo Grande. Campo Grande tem 3 circunscrições imobiliárias, certo? Circunscrição imobiliária são as áreas em que cada cartório imobiliário regulamenta. Se eu tenho um lote que pertence, está no meio de 2 circunscrições, a parte que é maior é a que vai pertencer àquela circunscrição. Então, ou seja, nenhum lote poderá situar em mais de uma circunscrição. É limitação de outra natureza específica dos loteamentos, na elaboração dos projetos pelo empreendedor. Então, aquele lote vai pertencer à circunscrição onde tem a maior parcela, correto? Então é isso, pessoal. Terminamos mais uma aula. Agradeço pela participação e até a próxima.